Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BIME11, o BIME11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis, mas como ele bem diz aqui, ó, ele é um fundo multi-estratégia, como se fosse um hedge fund. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está bem depreciado, sendo negociado a 7,19. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,35%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 0,83, ou seja, 17% de desconto. E é um fundo com baixíssima liquidez, negociando uma média de 77 mil por dia. É um fundo que também, nos últimos 12 meses, vem com a variação positiva de 5,73%. Mas tendo em vista que ele é um fundo de base 10, ainda falta muito para esse fundo se recuperar. Então, no quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base 10, mas que desde que ele veio ao mercado, ele já veio sofrendo. Ele já começou sendo negociado ali na faixa de R$ 9,50 e até mesmo R$ 9,00 durante algum período. E aí, durante o ano de 2022... esse fundo ali, ó, no final do ano de 2022, começou a sofrer bastante. Ele vê as suas cotas derretendo para patamares ali de R$ 8,00. E aí, no mês de março de 2023, as suas cotas caem novamente para um patamar abaixo de R$ 7,00. Depois disso, o fundo esboça uma recuperação, chegando quase a R$ 8,00 novamente, mas agora o fundo está no cenário lateralizado, mas com uma certa tendência de queda, mais ou menos aí parado nesse patamar atual de 7,19 aí do fundo. Continuando no site, a gente vê algumas informações, como o nome do fundo, CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral, mandato renda, ele é híbrido, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial, e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que hoje tem mais de 8.700 cotistas e ele tem mais de 5.800.000 cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 8,65, então note, ele é um fundo de base 10 que está valendo 8. Isso aqui, gente, muito disso aqui é marcação a mercado. Pode ser que, é porque eu não acompanho esse fundo todos os meses e tal. Pode ser que ele tenha alguma situação grave e eu não estou sabendo. Mas um fundo de base 10 que hoje está custando 8, né? Na verdade, esse fundo vale 10, só que em razão das marcações a mercado, está tendo toda essa depreciação. O valor patrimonial aí de mercado é de 50 milhões. E o último dividendo entregue, ele já está estagnado nesse patamar há algum tempo, tá? Foi de 8 centavos. E aí que tá. 8 centavos para um fundo de base 10, ou até mesmo para um fundo de 8,65, eu acho um dividendo ruim. Mas para esse patamar hoje que ele está entregando, de 7 e pouco, eu acho um bom dividendo, né? Então, assim, esse fundo, para quem comprou ele na base 10, não vejo como ele está sendo algo tão vantajoso. Mas se você se posicionar nele a 7 para receber 8 centavos de dividendo, eu acho que é um bom retorno. Mas, em nenhuma hipótese, isso aqui é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Continuando aqui no relatório, né, nesse site, o que a gente observa? O yield médio do fundo. Então, esse fundo já teve um yield melhor, porque ele tinha um dividendo um pouco melhor, depois a gente vai ver isso aqui nominalmente dizendo. Teve uma queda gigantesca no seu dividendo, e agora o dividend yield, ele vem mais ou menos nessa casa, entre 0,9% e 1% em alguma coisinha. Sendo que já chegou a ter mais de 1,5% de taxa. Nominalmente dizendo, você vê que acompanha, né, os dividendos. Esse fundo de base 10, ó, começou entregando 10 centavos, 11, 12, 14, 15, até 16 centavos. E depois chegou a entregar pouco mais de 3 centavos. Ó. E agora, desde já alguns meses, ele vem estagnado, estabilizado nesse patamar de 8. Eu acho algo até interessante. Comparativamente com fundos de base 100 que estão entregando 80 centavos, até que não está nada fora do normal nem fora do comum, né? E a gente vê que as últimas entregas estão na base de 8 centavos. No dia 4 de julho, o fundo pagou no dia 12 de julho 8 centavos de dividendos. Como esse vídeo é gravado com bastante antecedência, pode ser que quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado aí os dividendos lá para agosto. Mas enfim, continuando no site, a gente vê sobre rentabilidade. Esse é um fundo que tem mais de 2 anos, mas ele tem menos de 5 anos. A gente vai fazer um comparativo aqui com 5 anos, mas é injusto com o fundo, porque ele perde toda essa rentabilidade aqui. Então a gente vai olhar mais para o fundo do que para o acumulado dos últimos 5 anos, porque não tem 5 anos. Então assim, é um fundo que, note que ele está muito depreciado,
Mas mesmo com toda a depreciação, ele já conseguiu virar para o positivo. Esse fundo já chegou a ter quase 20% de performance negativa, né, de resultado negativo, mas hoje ele está chegando quase a 10% de resultado positivo. Então eu vejo isso aqui como positivo, mesmo com toda a dificuldade que o fundo vem enfrentando. Contudo, nos últimos 5 anos, a performance acumulada desse fundo, com 3 anos, né, mais ou menos, é de 6%, enquanto o CDI de 5 anos é de 47%, a inflação de 5 anos é 33%, o IFIX 28%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, é de 57%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro é tornar-se membro aqui do nosso canal. O nosso canal conta com um clube de membros, ele é um valor barato e irrisório, ele é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Tornando-se membro aqui do nosso canal, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e tem também desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Então adquira a planilha, porque além de vocês nos ajudarem imensamente, vocês ainda nos apoiam financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis e que contêm um conteúdo muito agregador. E mais, comprando esses e-books, vocês nos apoiam financeiramente. Muito, muito obrigado vocês que nos apoiam. Se você estiver precisando aí de consultoria, mentoria, ajuda para a estruturação de carteira, manda uma mensagem aí no nosso e-mail ou pro nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos a nossa maneira de investir. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente do fundo, que foi entregue ali referente a maio, né? E aqui a gente vê no relatório as taxas cobradas pelo fundo. Então, é um fundo com taxas altas, ó, 1,5% de taxa, sendo que foi dado 0,45% de desconto. Então, atualmente ele está cobrando 1,05%. E eu quero mostrar isso para vocês que com esse desconto, o quanto essa taxa já vem machucando o cotista. Imagina quando ela voltar para 1,5%, viu? E o fundo também recebe 20% de performance se bater IPCA mais 5. Aqui, a gente vê alguns resultados do fundo, né? Então ele fala que ele teve um resultado de 8,5 centavos, entregou 8, então ele vem fazendo uma certa reservinha. Ele atualmente já está com 5 centavos de reserva. E aqui ele mostra alguns ativos que ele comprou e algumas vendas que foi feita. Recebeu permutas, tá? Inclusive, isso aqui, presta atenção nesse ponto, ó, recebimento de permutas através do BRIP e do BIDP11. Porque isso aqui a gente vai ver uma disparidade gigantesca que ocorreu esse mês. E isso me assusta negativamente. Nessa parte ele fala sobre o cenário mundial, sobre o cenário do Brasil, sobre várias questões. Inclusive qualquer coisa você pausa o vídeo aqui, dá uma olhada com atenção. Nessa parte de baixo, ele continua falando sobre isso até que ele chega na parte do fundo. Então só vou ler essa parte, mas ali ele faz todo um resumo para dizer a tese deles, por que eles estão fazendo isso. Então em relação ao BIM, ao longo do mês de maio, foram realizadas novas integralizações. O que eles compraram? Isso somou 4,2 milhões e auxilia na taxa ponderada do fundo. Um novo ativo foi inserido, o CRI Jacarezinho, a uma taxa de IPCA mais 11. É um fundo agressivo. Isso significa que traz um resultado, esse CRI alto, mas também pode trazer um risco para o fundo, né? Aqui ele fala que outros ativos também receberam aportes. Ele fala que ainda na estratégia de crédito, durante o mês, alienou, vendeu parcialmente a posição nesse CRI JBS, Habitasec aqui. Na estratégia de permuta, o fundo recebeu rendimentos do BRIP 11 e do BIDP, distribuídos no mês de maio. O BRIP distribuiu valores de R$ 75,95 por cota e R$ 55,70 de amortização como devolução de capital investido. Já o BIDP distribuiu rendimento no valor de R$ 73,07 por cota de resultado. Em relação à estratégia de FIIs, a gestão alienou integralmente as posições lá do VBI, CVBI e do VGIR, tomando 1,5 milhão. Ele pegou essas vendas e alocou nos CRIs. Isso me chama atenção. Note aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês. O fundo hoje ele tem 70% de seus ativos alocados em PCA, 17% em renda variável, que são os FIIs,
11% em permutas, que também são FIIs, e 1% em CDI. Ou seja, ele tem hoje uns 28% em FIIs, ó, e 70% em CRIs. Tá? Presta atenção nesses percentuais, que a gente vai ver já já o que o fundo recebeu. Isso me chamou a atenção, sim, de certa forma negativamente, né? Porque o fundo recebeu tanto de FIIs. E nos outros meses que ele não receber tanto assim de FIIs, como é que vai ficar o rendimento do fundo, né? Então, o que ele fala? Olha isso aqui agora, ó. Do resultado gerado pelo fundo, em maio, 51% veio dos FIIs e 45% dos CRIs. Se metade do resultado veio dos FIIs, que representam 28%, e se quando esses FIIs não entregarem tanto resultado assim, será que vai começar a cair o quanto o fundo está conseguindo gerar de resultado? Isso me causa estranheza ou pelo menos uma atenção. Aqui ele mostra que sempre o fundo conseguiu bater o CDI bruto, né? Isso aqui para mim não seria tanta vantagem. O ideal seria o fundo falar se ele está batendo o CDI líquido, porque o CDI bruto, por exemplo, o fundo bateu 107% do CDI. Mas quando você desconta aqui o imposto de renda de 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, talvez o fundo sequer tenha batido o CDI, sabe? Enfim. Então, essa performance aqui também me chamou a atenção muito negativamente. Aparentemente, o fundo não vem tendo um resultado assim tão bom. Note que, ó, lá no primeiro trimestre foi muito superior ao CDI, só que, olha, no quarto tri de 22, eles perderam pro CDI. Perderam também em 23, e aí de lá para cá, ó, ficou de lado no segundo tri. No terceiro tri, perdeu novamente, ficou de lado no quarto tri. Então, ele já não tem tido um descolamento tão grande assim frente ao CDI. Me chama também a atenção negativamente, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo o final desse relatório, nós vamos ver ainda os ativos, a alocação, a DRE, vamos ver mais informações. Antes da gente ir para essa parte, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar financeiramente, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente ajuda demais. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você conhece esse fundo imobiliário? Você tem ele? Você está assustado com quanto esse fundo caiu? Você acha que ele entrega um bom rendimento? É aquilo que eu falei para vocês. Esse fundo, para quem comprou na base 10, vem tendo um péssimo resultado. Mas você comprar ele por esse preço atual, eu acho que é um bom risco-retorno que você pode ter. E eu acredito que, com o passar do tempo, o fundo tem de tudo para dar uma melhorada nos seus resultados. Enfim, não tenho fundo, não tenho interesse de ter. Olhando o relatório, eu vi umas concentrações demasiadas, né? Então eu vejo que ele tem vários pontos de risco, ele tem baixa liquidez. No geral, eu não gostei muito das informações que eu vi no relatório. Mas, pelo valor de mercado hoje, o dividendo que ele entrega, acho sim um dividendo atrativo. Mas atenção, cuidado e aviso. O fato de eu estar falando sobre isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. A primeira meta de chegar aos 50 inscritos batemos, e agora a gente quer tentar chegar aos 100. Vá lá no canal Amu Notícias e se inscreva para nos ajudar. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. E aqui eu gostaria de reiterar, reforçar o recadinho do início do vídeo. Se você estiver precisando de ajuda, né, para consultoria, mentoria, estruturação de carteira, manda mensagem para o e-mail do canal ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos. Aqui nós voltamos para o relatório gerencial e ele mostra como que estava a carteira dele ao final do mês, né? E aqui já são pontos que me chamam a atenção. Ó. É um fundo que esse percentual aqui de 10% em ativos é algo ruim, amor? Não, não vejo como sendo algo ruim. Agora, você não pode olhar somente para isso. Ó. Por quê? Veja, esse aqui, ó, Essência Playbank aqui, ó, 10%. Ó, Aurora Playbanco, 7,8%. Sampa Playbanco, 6,2%. E aí? Esses ativos aqui são do mesmo devedor? Sim ou não? Se forem do mesmo devedor, é uma altíssima concentração. Como é que eu vou saber sobre isso? Ora, o ideal é tirar essas dúvidas lá com a gestão ou tentar destrinchar a fundo a quem que pertence essas dívidas, né? Mas, como eu não tenho um ativo, eu não vou ficar
fazendo esse tipo de pesquisa, né, cabe a você, se você se interessar pelo ativo, aprofundar. Meu objetivo aqui é apenas trazer informação de forma bem superficial, né? Mas isso aqui me chama a atenção. Mesmo que não seja do mesmo devedor, sejam devedores distintos, hoje, essa ideia de 10% eu já acho uma concentração alta. Para mim, o ideal seria, no máximo de 8% para baixo. Tendo em vista que a gente tem visto em vários fundos. Ah, deu inadimplência ali em 3%, 4%. Já machuca o fundo, imagina 10%, né? E se esse aqui for um mesmo devedor, 10%, 18%, 24% num único devedor, pode ser que nunca dê problema se isso aqui for um devedor só. Mas se der, né? Pode virar um DEV, um HCTR da vida aí de problemática. Enfim, aqui ele fala como se fosse uma tabela de sensibilidade, né? Então, o fundo, aqui o máximo que ele traz é 9,25. A 9,25, o resultado da carteira de crise do fundo entregaria ali, ó, IPCA mais 7,46. Como hoje o fundo está nessa faixa aqui, ó, de 7, abaixo de 7,25, ele entregaria 9, IPCA mais 9. E à medida que o fundo ficar mais barato, né, mais descontado, mais retorno, teoricamente, a pessoa estaria comprando aí. Aqui ele fala a alocação dos fundos imobiliários que ele tem hoje, 6% no MCHY, aí ele tem a PTO, e aí é esse BRIP e esse BIP aqui, ó, esses dois aqui, entregaram um resultado extraordinário para o fundo. Mas, de novo, e se esses fundos aqui, se não, que eles não devem entregar um resultado extraordinário sempre, como é que vai ficar o fundo, né? Então, enfim, isso me causa um certo receio com o fundo. Porque ele fala um pouco mais sobre essa estratégia desses fundos aí, e alocação em imóveis. E são esses fundos da própria casa, querendo ou não, eles são fundos de desenvolvimento, né? Enfim, aqui ele traz a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Ele tem o acumulado do ano passado, o primeiro TRI desse ano, abril e maio. Então, em maio, o fundo teve receitas totais de 595 mil e despesas totais de 96 mil. Sendo que vai para o bolso da gestão, ó, 20 mil, mais performance, ó, 50 mil de performance. Esses 50 mil aqui, nesse mês, machuca bastante o fundo. Eu acho que o ideal seria o fundo trazer ou os últimos 12 meses, ou o acumulado do ano. Como ele não trouxe, eu vou fazer aquele cálculo de taxa baseado somente em maio, tá? Então note, ó, em maio, o fundo teve de despesas 20 mil, mais 51 mil, 71, vou arredondar para 72. 72 mil vezes 100, dividido por 595 mil. Então olha quantas despesas vem machucando, ó, 12%. Provavelmente no acumulado dos 12 meses, isso aqui seja um pouco menos. Dá para a gente ter por base o ano de 2023, ó. Durante o ano de 2023, o fundo receitou, ó, 228, que eu vou arredondar para 229, mais 185 mil, que foi gestão aqui, mais 61 mil de performance. Então ele teve uma despesa total de 475 mil, vezes 100, dividido por 6 milhões 498 aqui. Então as despesas do fundo foram de 7,3 no acumulado do ano passado. Mas esse ano, acho que o fundo pode estar tendo umas despesas maiores aí. Aguardemos os próximos relatórios aí para ver como que esse fundo se comporta nessa questão de taxa, né? Continuando aqui, ele fala sobre essas negociações e é um relatório com 19 páginas, mas da página 8 para baixo, praticamente ele vai falar sobre os ativos do seu portfólio. Essa aqui é uma parte que eu vejo que muitas pessoas não dão tanta importância, mas é aqui que você vai ver sobre o seu dinheiro, os devedores do seu dinheiro. O que é esse CRI Selenza? Selenza, ele tem LTV de 45%, vai vencer em 2025, IPCA mais 13, ó, são taxas altas. E, poxa, uma taxa de IPCA mais 13 e o fundo está entregando esse dividendo baixo que ele está entregando, né? Ele tem uma taxa de contratação alta com baixo dividendo, sei lá, isso aqui é algo ruim para mim. Aqui ele fala as garantias, alienação fiduciária de imóveis, alienação fiduciária de recebíveis, cessão fiduciária de futuros compromissos, principalmente por ter alienação fiduciária de imóveis, para mim, são garantias muito sólidas e muito boas, tá? Aqui, ó. Esse CRI, Play Banco, né? É da Brookfield. Olha lá, ó. Play Banco, Brookfield. Vamos ver o próximo? Play Banco, Brookfield. Então, os devedores do CRI realmente são um só. Eu não conheço a Brookfield para saber se é uma empresa sólida ou não. Eu não acompanho a empresa, tá? Eu sei que ela é uma empresa renomada no mercado, mas se essa empresa passar por qualquer dificuldade, isso pode afetar severamente o fundo, porque ele tem uma concentração muito alta nesse devedor aí, Brookfield. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Esse tipo de concentração pode ser que nunca dê problema? Pode. Mas se der problema, isso pode trazer um efeito aí
situação bem grave aí para o fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos ajudam, né? Considere ir lá no canal, no Mundo Notícias, e se inscrever para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk.